Participando aqui da reunião do PPA, o Plano Plurianual, o vereador Gil, representando a comunidade mutuipense, né, e fazendo, evidentemente, as suas ressalvas, porque isso traz benefícios para o município. Gil, como é que você vê essa sua participação e também essa reunião do PPA? Eu vejo de extrema importância, afinal de contas, nós estamos tratando do futuro de Mutuípe para os próximos 4 anos, né, de 2014 a 2017. Então, é uma lei que é constitucionalmente obrigatória, dentro da Constituição Federal de 88, que determina que os municípios deverão planejar suas ações de 4 em 4 anos, no caso, o Plano Plurianual, que deverá chegar à Câmara de Vereadores até o final de agosto. Então, é uma lei importantíssima, onde as metas, os objetivos, as ações deverão ser discutidas pelos secretários, pelo prefeito, pela sociedade, pelos vereadores, né, na etapa final aí para a Câmara. Mas eu acho que a nossa participação não é de hoje, sempre foi assim, porque a gente acha que a democracia, a participação, ela é um ato de cidadania, né? Então, espero que a gente possa estar contribuindo com um pouco de experiência que nós já tivemos, né, durante esses mais de 20 anos no Poder Legislativo, e possa, de fato, construir um projeto dentro da realidade do município. Porque às vezes a gente tem empresas, por exemplo, que faz o PPA lá no escritório, faz a LDO lá no escritório, faz o orçamento lá no escritório, manda para as câmaras, né, sem discutir a realidade local, né? Então, aqui hoje nós estamos discutindo, por exemplo, eu estou no eixo da agricultura, estamos discutindo a questão ambiental, estamos discutindo a questão da agricultura familiar, como essa política é importante no município de Mutuípe. Aí se fala de aguada, se fala de comercialização, se fala de produção, se fala de diversificação, se fala de tudo, né, como um eixo importante e um programa a ser executado dentro dos 4 anos. Então, eu acho que na saúde, o pessoal da saúde está discutindo a questão da atenção básica dentro do município de Mutuípe, como melhorar o atendimento para o cidadão, quais são as ações que deverão ser tomadas para que a saúde melhore cada vez mais para as pessoas. Na área da educação, discutindo cultura, esporte e lazer, para que a escola seja cada vez mais aconchegante para o aluno, mas também para o professor. Então, na área da administração, a questão da estrutura urbana, do comércio, toda essa parte que a gente considera de fundamental importância dentro de um projeto que, evidentemente, tem todo um trabalho social, e aí a Secretaria da Assistência Social está aqui também, trabalhando para construir seus programas e seus projetos para os próximos 4 anos. Então, eu acho relevante, importante, a Prefeitura abrir essa discussão com os secretários, com os servidores do município, com as entidades de organização dos trabalhadores e das comunidades, exemplo de associação e sindicato, e, evidentemente, o Parlamento está aqui porque, quando a lei chegar na Câmara, eu sempre tenho dito aos nossos colegas vereadores, é importante a gente participar. Quando a lei chega na Câmara, a gente tem o quê? Um resultado de uma discussão de uma comunidade. Não é um retrato saído da cabeça do prefeito, ou do vereador, ou de algum presidente. Não é isso. É uma discussão realmente tomada junto à comunidade. Então, o PPA eu considero até mais importante, eu tenho dito isso, do que a própria lei de diretriz orçamentária, do que o próprio orçamento. Porque no PPA a gente faz o planejamento para os próximos 4 anos. E mais um detalhe, Evandro, eu chamei a atenção ontem, não estava presente ontem, mas a gente tem uns mecanismos de comunicação que a gente pode estar trabalhando. Eu ontem mandava mensagem para os secretários, para o presidente do sindicato, para o prefeito, dizendo para ter o cuidado, né, de estar o PPA também aliado com o programa de governo que o prefeito, ao sair candidato em 2012, apresentou na Justiça Eleitoral, porque ele é que vai dar o resultado daquilo que foi compromisso de campanha. Então, inclusive tem uma porcentagem a ser cumprida, né? Exatamente. Então, hoje, todos os setores e eixos e secretarias estão com o plano de governo de 2012 nas mãos para a gente construir as propostas baseadas também no plano de governo e, evidentemente, adequando a realidade de hoje, né? A realidade do ano passado não é a mesma de hoje, então tem algumas novidades que a gente vai implementar nesse PPA participativo, que eu acho importante, e chegar à Câmara de Vereadores já uma coisa mais discutida e mais aperfeiçoada, e nós, evidentemente, aprendendo. Eu estou aprendendo muito nessa participação, né, porque a cada novidade que a gente vai descobrindo
dentro da lei, né, da Constituição do Estado, da Constituição Federal, da própria lei que rege a essa parte financeira dos orçamentos, das LDOs e dos PPAs, para a gente é importante para o currículo político, mas também para o conhecimento, para passar para aqueles colegas que não quiseram ou não tiveram a oportunidade de estar aqui. Em relação a essas manifestações últimas que nós vemos na imprensa, Gil, eu gostaria que você fizesse uma análise para a gente. Seria interessante esses movimentos se pudessem participar desse tipo de evento, como projetar, né, a administração pelos próximos 4 anos, seria interessante, né, essa movimentação nas ruas acontecer de forma organizada, como tem sido aqui hoje? Eu acho que a sociedade brasileira ela vai às ruas porque, eu tenho dito assim, eu não sei se já cansou das representações políticas que estão no comando do país, do Estado e do município há décadas. Não sei se é esse o sentimento, mas é também um sentimento de não escutar essas pessoas. Talvez esteja aí dentro desses 2 pontos. E as pessoas nesse país, e nós que temos uma história dentro do movimento social, a gente sempre sonhou, de fato, com a democracia não apenas representativa. A gente elegeu o vereador e o vereador lá, né, faz meu papel. A gente sonhou sempre de ter o vereador, mas também o vereador discutir os problemas da comunidade dentro desses espaços, por exemplo, que está aqui hoje o PPA. Então eu tenho dito que, e falei isso na sessão passada, que quando em 91 um trabalhador rural não podia aposentar o homem e a mulher da mesma família, né, com uma aposentadoria, não ganhava o salário mínimo, a idade era 70 anos, e nós fomos para Brasília naquele tempo sem internet, sem rede social, sem telefone, apenas o convite das pessoas, e nós colocamos lá em Brasília cerca de 5 mil trabalhadores do Brasil inteiro. Nós fizemos nossas manifestações, nós fizemos nossos abaixo-assinados, nós fizemos nosso discurso pedindo, na época, ao ministro Rogério Magri para atender essas reivindicações consolidadas numa discussão na base, e nós não quebramos um copo. Nós não quebramos um copo, nem machucamos um copo descartável à época, porque eu acho que a política do diálogo ela é muito mais importante do que o quebra-quebra. Então, eu acho que a sociedade brasileira ela foi para as ruas querendo uma resposta, e até eu fiquei assim, o Congresso Nacional parece que deu passe de mágica, né? Coisas que poderiam ter resolvido há tantos anos, foram resolvidas agora, né? Ou estão tentando resolver agora. E tem razão, Evandro. Por exemplo, o estudante daqui de Mutuípe, que mora lá na região do Rio do Braço, ele tem o transporte dele para vir para a escola gratuitamente. Mas os que moram nas capitais do estado, ou dos estados, né, e municípios grandes, têm esse serviço gratuito. Então a luta pelo passe livre, isso é fundamental para a consolidação de um projeto de inclusão social, porque eu fico assim pensando, poxa, tudo que se faz no país ainda, infelizmente, é um domínio econômico das grandes multinacionais, das grandes empresas, dos grandes empresários. Os governos criam uma determinada liberdade, exemplo do governo do presidente Lula e do governo Dilma, que rompeu com o FMI porque conseguiu pagar parte das dívidas, mas a direção econômica das grandes empresas que sediam no país ou que estão sediadas no país ainda querem ditar as regras do jogo. Então a sociedade não aguenta mais, né, apesar da distribuição de renda que é feita, mas eles querem muito mais, quer ter dinheiro no bolso, mas quer também ter voz, ter vez e ter voto. Eu acho que o PPA participativo, ele é fundamental nesse sentido, porque aqui nós estamos construindo aquilo que a legislação vai permitir que o prefeito possa executar nos próximos 4 anos. 3 anos do prefeito que está aqui hoje e mais 1 ano do prefeito que virá a partir de 2017. Então, é a sociedade participando, é o poder público convidando a sociedade a participar. Então, eu acho que se todos nós, nos municípios, fizéssemos isso, esse exercício de cidadania, por certo, a sociedade não precisaria estar se mobilizando ou estar brigando. Mas, como eu digo sempre, as nossas necessidades, elas são ilimitadas. A gente vai atender hoje, por exemplo, o país... Estamos atendendo com um programa essencial do Bolsa Família, que ai dos municípios e das pessoas se não tivesse esse programa importante para a distribuição de renda, das aposentadorias. Mas a gente quer mais, a gente quer os nossos filhos realmente estudando em escola de qualidade, né? Ainda há um desejo grande, aquelas escolas rurais, por exemplo, tem o banheiro masculino, o banheiro feminino, tem a praça de esporte, que tem acessibilidade, que tem o lugar da merenda decente, né? Mas os recursos continuam presos junto ao governo federal,
E quando às vezes vem para um município o recurso, a gente não tem a habilidade necessária de fazer a execução e gastar aquele dinheiro de uma forma que dê resultado para aquele que está lá na ponta. Ainda é uma dificuldade muito grande as burocracias que existem na execução dos orçamentos públicos. Por isso que a sociedade, estando apoderada do que ele ajudou a propor, ele vai ter condições mais de cobrar, e não fulano dizer, chegou dinheiro tanto para a reforma do posto de saúde, ciclano dizer, chegou dinheiro para a construção de uma escola na zona rural. Então, se a sociedade participou e está dentro daqueles objetivos e metas que ele ajudou a construir, por certo, a sociedade vai ter mais condições de cobrar dos gestores públicos essas ações, que hoje, inclusive, pune, acho que foi um avanço do Congresso nesse sentido, e do Senado, pune, inclusive, aquelas empreiteiras que ganharam a licitação e fizeram a obra do jeito que eles bem quiserem. Não é mais responsabilidade só do prefeito, nem do gestor, nem do secretário. Passa a ser também da empreiteira ou da empresa que ganhou a licitação, que não cumprir corretamente aquilo que foi planejado, aquilo que foi contratado. Então, a sociedade civil, imagine, todo mundo sabendo que vai se fazer uma sede do Poder Legislativo, que vai se fazer uma sede do Centro de Capacitação da Agricultura Familiar, conhecendo como é que a sociedade queria, depois ver a coisa que não foi do jeito que eles planejaram. Então, ele vai ter a condição e o conhecimento e o empoderamento de estar cobrando. Então, eu acho que as manifestações de rua, quem ensinou o povo brasileiro a fazer isso de forma ordeira foi o Partido dos Trabalhadores, e eu acredito que a população brasileira está de parabéns de ir para a rua cobrar seus direitos esses que vai desde o pedido que aqueles políticos corruptos não participem mais da política, mas também que a renda e a qualidade de vida chegue, principalmente nos grandes centros, a questão da mobilidade urbana, que hoje é terrível nesse país. Então, a sociedade está de parabéns e a gente agradece a Deus por ter homens e mulheres capazes de estarem na rua lutando pelos seus direitos, não individuais, mas pensando de forma coletiva em uma alternativa que dê condições de vida ao povo brasileiro viver e viver melhor. Uma última pergunta, Gil. Dada a importância do PPA, nós podemos dizer que é lamentável a ausência de representantes do povo da nossa cidade, como, por exemplo, os outros vereadores? Eu fico na minha tranquilidade e na minha consciência de que na segunda-feira, na sessão muito importante, onde nós aprovamos a LDO do município, a Lei de Diretriz Orçamentária, que norteará o município para fazer o orçamento que entra na Câmara em setembro. E eu tive o cuidado de dizer, gente, essa LDO é importante, porque ela vai nortear o orçamento para 2014. Mas eu digo muito mais a vocês, mais importante que essa LDO é o que nós vamos construir nos dias 16 e 17, no Centro de Capacitação da Agricultura Familiar, lá no bairro Santo Antônio, e vocês todos estão convidados, estavam 11 vereadores presentes, para a gente, de fato, apresentar a demanda da sociedade. É a indicação tal, a gente faz, é importante, mas construir com a sociedade é muito mais. Eu lembro, Evandro, que uma época a gente fez a ponte Lorival Ramos, que agora, graças a Deus, está fazendo recapeamento, foi uma indicação nossa, a pedido nosso também, está fazendo recapeamento asfáltico, ali na Avenida Beira Rio, que estava realmente terrível. Nós fizemos da ponte Lorival Ramos uma obra histórica de mais de 50 anos de promessa. Importantíssimo, o prefeito Carlinhos correu atrás, brigou, conseguiu fazer. Depois fez a ponte, mas faltava emendar o calçamento da cabeceira da ponte até a Urbis. Então as pessoas dizem, poxa, fez a ponte, está bonita, mas não está conseguindo andar aqui porque está tudo na lama, Então você entendeu que assim, a ponte foi importante, mas o calçamento após a ponte e a iluminação pública, que a gente andava no escuro em cima de uma pinguela, eu digo no nome popular, a gente passava para cá, isso foi um corte. Então a ponte foi importante, mas as coisas que vieram depois da ponte também foram importantes. Depois a gente vai... O povo que vem da zona rural, especialmente, que vem para a unidade de saúde, que vem hoje para a Secretaria de Agricultura, que vem para a escola, que vem para as igrejas, que vem para o sindicato, que vem para fora, dizia, poxa, a ponte é bom, mas a gente precisa de uma passarela, ligando a rua Clementino Santos ao bairro Santo Antônio. Olha, Evandro, eu te digo, a ponte foi mais de R$1 milhão. A passarela me parece que custou em torno de 23 a 24 mil reais. Pode acreditar em Nosso Senhor Jesus Cristo. Na época, a passarela de 24 mil reais deu muito mais impacto à administração pública do que a própria ponte Lorival Ramos. Para você entender que, às vezes, as coisas pequenas, e tem um pensador que diz assim, cuidado que nenhum gigante tropeça numa montanha. São as pedras pequenas
que a gente tropeça e cai. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisinhas pequenas. E eu quero dizer o que com isso? Que os vereadores, o que sai da cabeça da gente pode ser que não seja o mais importante para a comunidade, mas o que sai do conjunto das reflexões, como está acontecendo aqui no PPA, é o resultado de uma discussão coletiva. Então eu fico muito tranquilo em dizer que fiz o convite, não sei a dificuldade que cada um está enfrentando, por isso não vou dizer eu lamento e critico a ausência, cada um é responsável pelos seus atos, mas seria muito bom que o Poder Legislativo tivesse todo mundo aqui para a gente poder, de fato, construir uma alternativa dentro da real situação que o município vive, econômica, ambiental, social, política, para que a gente pudesse, de fato, a sociedade dizer assim, nós estamos bem representados dentro do esquema da democracia representativa. É esse o nosso sentimento e quero agradecer a Deus por a oportunidade, convidar os meus colegas para a gente continuar debatendo o PPA, quando chegar na Câmara, se for necessário, fazer mais audiências públicas para que a sociedade se apodere desse instrumento participativo que é de fundamental importância, e assim a gente ir dando cidadania, construindo cidadania com a comunidade de Mutuípe, da zona urbana, mas também esse público maior nosso, 60%, que está na zona rural.